Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, 21 de julho, nós estamos recebendo, com muito prazer, o diretor de Educação à Distância da Universidade Santa Cecília, professor Marcelo Cruz, e o colega jornalista Aldo Neto, como comentarista do programa de hoje. Vamos agora às manchetes de jornais e sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, Justiça condena primeiros empreiteiros na Lava Jato. O Estado de São Paulo. Justiça condena 3 da Camargo. Polícia Federal indicia dono da Odebrecht. Em A Tribuna, aeroporto de Itanhaém tem movimento 26% maior. No BocNews, greve do INSS já dura 14 dias e afeta atendimento. Santa Portal. Pelé recebe alta e deixa o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. G1 Santos e região. Força-tarefa flagra furto de água que afetava 1.000 famílias. E no portal da UOL, Polícia Federal indicia presidente da Odebrecht. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos falar sobre educação. E mais precisamente sobre educação à distância. Uma boa alternativa para milhares de estudantes. E nesta edição, nós vamos conhecer todos os detalhes a respeito dos cursos de educação à distância, a dinâmica desses cursos, o funcionamento, enfim, todos os esclarecimentos necessários com a entrevista do coordenador, do diretor de educação à distância aqui da Universidade de Santa Cecília, professor Dr. Marcelo Alves Cruz. Mas vamos falar também, é claro, sobre a educação no Brasil, as necessidades da educação, sobretudo na rede básica do Brasil. E, principalmente, discutir a oportunidade que se abre diante da crise econômica, política, ética, moral que o país atravessa, de repente, a educação ser a grande alternativa para o Brasil. E, para tanto, seria necessário que se estabelecesse um pacto nacional que perdurasse pelo menos uma ou 2 gerações, a exemplo de tantos outros países que hoje estão em franco desenvolvimento, em franca ascensão, para que o país deixasse esse patamar de dificuldades em que o Brasil vive nos dias de hoje. Mas tudo isso vocês vão acompanhar daqui a pouco, assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. De acordo com o clima-tempo, deve chover. A temperatura varia entre 15 e 28 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação 5x3, já que a pista norte da Anchieta está fechada para obras. E as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 7 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com 10 minutos de espera. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de demora. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, no Twitter ou pelo e-mail je@enfoquecom.com.br. A representação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou então confira a qualquer momento pela BocNews TV. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Santa Portal, onde você estiver. Eu fico sabendo tudo o que acontece na minha região e me informo sempre no Santa Portal. santaportal.com.br. Há 3 anos levando informação e entretenimento para você. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Dedicação, compromisso, foco, muito treino.
E o resultado chega. Natação Unisanta é ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Parabéns, Matheus Santana. Parabéns, Nicolas Santos. Parabéns, Luiz Rogério Arapiraca. É a Natação Unisanta, o orgulho de todos nós. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque nesta terça-feira, 21 de julho. E hoje recebendo com muito prazer o professor doutor Marcelo Alves Cruz, que é o diretor de Educação à Distância da Universidade Santa Cecília. E como comentarista do programa de hoje, o colega jornalista Aldo Neto. E, evidente, o tema hoje é educação e principalmente educação à distância. Eu gostaria inicialmente, doutor Marcelo, primeiro agradecer muito a sua presença, bom dia. Bom dia, obrigado, Chico. E que o senhor falasse um pouco para os nossos telespectadores a respeito da educação à distância. No que consiste, como funciona, qual é a dinâmica dos cursos, enfim, falasse um pouco a respeito desse tema que hoje mobiliza tanta gente e atende a milhares de estudantes em todo o país. Obrigado pela presença, viu, professor? Eu que agradeço, Chico. É uma oportunidade importante da gente poder conversar sobre essa modalidade que, como você bem colocou, está crescendo muito no Brasil. Só para os telespectadores terem uma ideia, hoje a gente já tem mais de 1,5 milhão de alunos na educação à distância em todo o Brasil. E essa educação à distância está em diversas áreas, em cursos técnicos, em bacharelados, em cursos tecnólogos, nas diversas áreas da educação brasileira. O que é importante que o telespectador saiba sobre a educação à distância? Que a educação à distância nada tem a ver com redução de qualidade, né, e redução de eficiência no ensino da educação. Muito pelo contrário. A educação à distância permite com que você faça o aluno ter um aprendizado tão ou superior em relação ao curso presencial. E isso é muito simples a gente entender, porque hoje nós temos como aliado a tecnologia. Claro. Você bem mencionou que os alunos, a importância da educação básica. Os alunos hoje têm uma formação diferente do que nós tínhamos algumas gerações atrás. E, por intermédio da educação à distância, você consegue, com suporte tecnológico, suporte de vídeos, suporte de aulas complementares, recuperar esse aprendizado desse aluno. Você colocar questões para o aluno recuperar aquele aprendizado que ele teve. E outra coisa que é importante a gente associar à educação à distância. Além de não ter qualidade inferior, né, o aluno faz com que você pode, no decorrer da educação à distância, se formar com a bandeira daquela universidade que você escolheu. Então, você tem qualidade e você tem uma certeza de que você vai ter uma formação qualificada. Eu posso falar isso porque eu também sou avaliador do Ministério da Educação. E a gente avalia as instituições e avalia os cursos que a gente vê pelo Brasil. Então, é possível se construir educação à distância de uma maneira muito qualificada. E outra coisa que é associada à educação à distância é que as pessoas imaginam que quem faz educação à distância é porque não tem tempo, né? E a gente tem que deixar claro o seguinte, que quem não tem tempo não pode fazer nem o presencial e nem a educação à distância. A educação à distância é para um perfil de aluno que precisa flexibilidade no seu tempo. Porque a carga horária de um curso de educação à distância é a mesma do curso presencial. O diploma que esse aluno recebe é o mesmo diploma que o aluno do curso presencial recebe. Então, o que ele vai fazer? Ao invés de vir à universidade todas as noites e ter uma carga de 20 horas semanais, ele tem essas 20 horas semanais à distância. E ele vai fazer dentro da disponibilidade de tempo que ele tem. Mas ele vai percorrer a mesma carga e vai ter a mesma qualidade. Mesmo porque é o mesmo professor. O professor que ministra o curso presencial é o professor que está com a gente no ensino à distância. Então, a gente garante a qualidade do material, a qualidade do ensino e o aluno flexibiliza o seu tempo, podendo administrar o seu aprendizado. E o administra da forma que melhor lhe convier. Perfeito. Né? Em razão disso. Perfeito. Qual é o perfil, antes de passar para o Aldo, uma curiosidade que eu tenho, qual é o perfil, basicamente, do aluno do curso à distância, professor? É um aluno mais jovem, de mais idade, ou isso do ponto de vista etário? Isso sim, a gente tem nos cursos presenciais, a faixa varia de 19 a 25 até 29 anos. Quando a gente pega o curso à distância, essa pirâmide ela aumenta um pouco. A gente tem alunos com um pouco mais de idade, chegando a 35, 36 anos de idade. Mesmo porque a educação à distância passou a ser também uma oportunidade desse aluno ingressar no curso nível superior, que antes ele não poderia e, por algum motivo, está longe do grande centro, está longe da sede da universidade.
Então, a educação à distância, que é estruturada em polos de apoio presencial, permite com que o aluno, permite com que nós levemos a bandeira da Universidade de Santa Cecília em outras cidades, em outros lugares, de os alunos que não podem estar aqui. E como o perfil desse aluno, é bacana a gente falar sobre isso, porque ele tem um perfil diferente. Às vezes a gente fala assim, você vai abrir um curso à distância, os alunos do curso presencial vão sair do curso presencial e vão para o ensino à distância. Na verdade, acontece no primeiro momento esse movimento, mas os alunos voltam para o presencial depois. Por quê? Porque o perfil do aluno de educação à distância é diferente. Ele precisa ser um aluno mais disciplinado, ele precisa ser um aluno mais dedicado, ele precisa ser um aluno que saiba gerenciar o seu tempo. E isso a gente fica bem tranquilo de dizer, porque, como eu falei, se ele vai cumprir a mesma carga horária do curso presencial, ele precisa gerenciar bem esse tempo, ele precisa ter controle sobre esse tempo. Existe uma razão pedagógica importante na educação à distância. Enquanto que no curso presencial o agente de aprendizagem é o professor é responsável por ministrar aquele conteúdo e ele detém esse conhecimento, quando a gente fala em educação à distância, o agente de aprendizagem está no aluno. Então, o professor vai colocar o conteúdo para o aluno, mas é a dedicação do aluno e a disciplina do aluno que vai fazer a melhor formação para ele. Então, ele tem um papel ativo no aprendizado dele, diferente do curso presencial. E aí você tem essa diferença de perfil. Nem todo aluno consegue cursar um curso à distância da mesma maneira que nem todo aluno consegue estar presente no presencial. Exige, sem dúvida nenhuma, exige do aluno foco e, sobretudo, disciplina, dedicação no ensino à distância. Aquilo que muita gente pode achar que, ao contrário, vai ser mais fácil, estou na minha casa, etc. É exatamente o inverso, não é isso? Ou seja, há necessidade. E é uma decisão individual, que requer que ele se dedique de fato. Independente de um curso presencial, onde ele pode recorrer a colegas, aos grupos, etc. Assim não, é uma atividade individual. Aldo Neto, bom dia, obrigado pela presença, Aldo. Bom dia, Chico, bom dia, professor Marcelo, Cris, toda a equipe, ao nosso telespectador. O ensino à distância aqui na Unisanta é relativamente novo, né? E recentemente a universidade abriu um polo do ensino à distância lá em São Paulo, na Avenida Paulista. Qual a importância desse polo existir lá? Isso vai possibilitar que professores da capital possam estar participando dos cursos de ensino à distância da Unisanta? Qual que é a importância desse investimento? Boa pergunta, Aldo, porque assim, a educação à distância só tem razão de existir se a gente conseguir propagar a bandeira da universidade por um maior número de locais possível. Então, a gente está com um projeto, nós temos vários polos cadastrados no Ministério da Educação, estamos aguardando a visita do MEC em alguns dos nossos polos para fazer a autorização de funcionamento desses polos. A Universidade de Santa Cecília, como todos sabem, faz parte do grupo de excelência do MEC. Os indicadores da Santa Cecília são privilegiadíssimos, são notas excelentes, e isso permite com que a gente tenha uma amostragem menor de visitas do Ministério da Educação. Nós estamos com uma série de polos cadastrados e estamos aguardando 4 visitas do Ministério da Educação, que deve acontecer agora no mês de agosto. E o fato de estar na Avenida Paulista, como em outras cidades, né, o telespectador depois pode conferir no nosso site quais os polos que a gente tem de apoio presencial, é um lugar importante para a bandeira da universidade. Né? A gente sabe da qualidade do Santa Cecília e é importante que a gente esteja num grande centro. Porque educação à distância só faz sentido se a gente tiver escala e tiver uma distribuição pelos polos de apoio presencial. Claro. Então, da mesma maneira que nós estamos na Avenida Paulista, nós estamos aguardando a visita para o polo de Manaus e o polo de outras cidades. Então, nós estamos praticamente já prontos para atuar no Brasil inteiro e, com certeza, a gente vai ter um resultado importante e significativo para a universidade. Agora, o senhor também deve ter muitos alunos aqui da região, não? De Santos, certamente. Sim. Quer dizer, o aluno daqui também procuram, não apenas alunos de fora do país inteiro, mas também Isso daqui. É verdade, Chico. O nosso principal polo é aqui em Santos. Então, mesmo na sede da universidade, o modelo de educação à distância do Santa Cecília optou por ter um polo na sede. Isso tem universidades que têm, tem universidades que não têm. O Santa Cecília optou por ter aqui na sede. Isso por quê? Porque mesmo na região de Santos, na Baixada Santista, nós temos alunos que não têm condições de estar presentes todos os dias na universidade, em função do trânsito, em função do trabalho, em função do tipo de atividade. Então, esse aluno que precisa flexibilizar seu tempo no aprendizado é atendido aqui no Polo de Santos. Então, a maioria dos nossos alunos são da Baixada Santista.
Bom. Não, Chico, o professor estava falando bem agora, que já apontou para a minha próxima pergunta. Pois não. Nós estamos vivendo numa sociedade, né, que fica muito mais difícil a locomoção. Não só aqui em Santos isso é visível, mas em São Paulo e em outros locais. O futuro é você trabalhar em casa, estudar de casa, ficar dentro de casa trancado. Um tablet como esse aí, né? Com um aparelhinho como este. O Aldo, aliás, o Aldo já é um especialista nisso, viu? Aí eu faço uma pergunta mais conceitual para o professor. O processo, eu não sou nenhum especialista em pedagogia, o máximo que eu fiz de dar aula perto disso, eu fui chefe escoteiro, o máximo que cheguei. Mas eu imagino que o processo educacional não é apenas o professor passar o conteúdo para o aluno. Há também, quando é presencial, a questão do relacionamento dos alunos entre si, as atividades em grupo. Como é que esse tipo de atividade se dá no ensino à distância? Muito bem. Bem legal, Aldo. Ótima pergunta. Assim, educação à distância, né, só para a gente relembrar um pouco, ela existe desde 1940. Né? O Instituto Universal Brasileiro mandava cursos via correio, que as pessoas faziam o curso, devolviam o material, enfim. A educação à distância existe há muito tempo. Em 95, 94, 95, nós tivemos o início da internet no Brasil, ainda a internet que era praticamente exclusiva do ambiente universitário, passou a ter um pouco mais de experiências em relação à internet. Os próprios bancos, o internet banking dos bancos era um disquete que você instalava. Enfim, de 95 para cá, muita coisa mudou. E graças à tecnologia, que é uma das coisas importantes para a educação à distância, hoje a gente consegue ter um processo de aprendizado muito bem estruturado. Então, toda a educação à distância tem um cérebro que a gente chama de ambiente virtual de aprendizagem, que é a plataforma onde o aluno vai ter acesso a todos os conteúdos e vai ter acesso à interação em fóruns, chats, em conversa com o professor, em conversa com os tutores, que também é uma figura importante na educação à distância, quer dizer, um tutor qualificado, formado na área, que tem domínio daquele conhecimento, pode contribuir muito com o aprendizado do aluno. Então, você tem esses momentos em que você coloca o conteúdo, a Universidade de Santa Cecília disponibiliza uma videoaula com textos para o aluno ir fazendo as atividades ao longo da semana. E ao longo da semana a gente faz essa interação com ele, respondendo dúvidas, fazendo interação, fazendo fóruns, para que ele tenha o conhecimento certificado. Uma coisa que o Ministério da Educação exige é que haja uma prova presencial. Então, e essa prova tem um peso superior às avaliações que são feitas à distância. Então, é um momento que a gente avalia também presencialmente o resultado daquele aprendizado do aluno. Então, o processo educacional na educação à distância, ele é bem amarrado e depende desse perfil do aluno. O aluno precisa se dedicar, o aluno precisa estar interessado nisso. Prova disso é que os alunos que concluem a educação à distância também prestam o ENAD. E o ENAD não é um ENAD diferenciado para a educação à distância. O ENAD é o mesmo. A educação à distância é uma modalidade do mesmo curso. Então, ele faz o ENAD juntamente com os outros alunos. E o resultado dos alunos de educação à distância já tem sido superiores em relação ao presencial. São mais dedicados, né? Só para complementar a pergunta, essa prova presencial se dá apenas na sede da universidade ou nesses polos espalhados? Nos polos. Porque o polo, ele funciona como o campus da universidade naquele município, naquele lugar. Então, a prova acontece no polo. É uma prova só? São todas várias? Então, cada modelo tem a sua configuração. Nós, aqui na universidade, nós temos duas provas. O aluno faz 6 disciplinas ao longo do semestre, para dar aquela carga horária que o Ministério exige, e o final de cada 3 disciplinas ele faz uma prova integrada. Então, ele faz uma prova na metade do semestre e uma prova no final. E é feita aqui na sede e nos polos de apoio, presencial. Todos os cursos têm essa mesma regra, todos mesma norma? Tem a mesma configuração. E quais são os mais procurados, professor Marcelo? Você já tem esse levantamento? No Brasil, como eu estava dizendo para vocês, são mais de 1.300.000, 1,5 milhão de alunos na educação à distância. Nós temos alguns alunos que são alguns cursos que são os mais atrativos. Nós estamos falando de curso de pedagogia, estamos falando do curso de administração, cursos na área de gestão, são os cursos que têm maior procura. Gestão, quando eu falo gestão, eu estou falando de logística, marketing, recursos humanos, processos gerenciais, gestão financeira.
são esses cursos que têm maior procura, né, na educação à distância. São cursos bacharelados, né, de 4 anos, e também cursos tecnólogos de 2 anos. No caso de pedagogia, isso fez referência, porque me parece que há uma dificuldade hoje no Brasil, em função da formação de professores. No ensino à distância é o contrário? No ensino à distância é o contrário. A gente tem uma procura grande de alunos para o curso de pedagogia. São professoras da rede estadual, da rede municipal, que querem uma promoção, existe essa promoção nas instituições públicas, e elas têm esse interesse em ministrar aula, em formar professores. Então, a gente tem essa experiência agradável no curso de pedagogia de ser o curso mais procurado. Um curso que tem... Aqui na Unisanta é o mais procurado. É o mais procurado. É o nosso principal curso aqui na universidade. E o senhor dirige toda a educação à distância. Cada um desses cursos tem um diretor especificamente ou o senhor responde por todos? Tem um coordenador do curso. Na estrutura da direção da educação à distância, nós temos os cursos de graduação, os cursos de pós-graduação, os cursos de extensão e de aperfeiçoamento. Então, eu estou gerindo todas essas modalidades. E para cada um dos cursos tem um coordenador que desenvolve toda a parte pedagógica, que interage com os professores, que estrutura a grade curricular do curso. Então, ele funciona exatamente como a gente tem no ensino presencial. No caso de pedagogia, que você fez referência, seria o professor Jordano. O professor Fábio Jordano, que é o diretor da Faculdade de Pedagogia. Também responde pelo curso de educação à distância, o que é uma garantia da qualidade, do nível, da excelência desse curso, sem dúvida, como todos os demais. É isso, Educação à distância, ela é uma modalidade. Então, a interação, o fato de nós termos o mesmo diretor trabalhando no ensino presencial e à distância, isso é muito bom, porque, na verdade, nós temos o mesmo curso. É a mesma matriz curricular, é a mesma diretriz pedagógica. O que distingue é a modalidade. Isso as pessoas precisam entender, é uma coisa bacana da gente conversar. Educação à distância não é um outro bicho. Nós estamos falando do mesmo curso que é oferecido presencialmente e ele é oferecido numa outra modalidade. Mas é o mesmo curso, é o mesmo professor, é a mesma orientação pedagógica. Antes de passar para o áudio, só por uma dúvida para o nosso, e o custo, professor? O custo da educação à distância é muito menor. Muito menor. Mas é por uma questão de operação. Você consegue, via tecnologia e via instalação do polo presencial, você consegue reduzir custos na estrutura. Mas, como eu falei, é o mesmo professor ministrando o conteúdo. Então, a gente consegue, na questão da escala, ter uma redução de custo. Aldo Neto. Professor Marcelo, tem alguns cursos que o aluno precisa interagir com alguns equipamentos, até para aprender, por exemplo. Hoje o jornal A Tribuna traz uma matéria interessante sobre exatamente educação à distância e me causou espanto aqui ver fotografia entre um dos cursos mais procurados. Esse tipo de curso, como fotografia, poderia citar engenharia, enfim, que tem que mexer com algum maquinário específico. Como é que é feito isso? O Ministério tem uma regulação muito própria em relação a isso. Se algum curso, se você pegar lá o Catálogo Nacional de Cursos, se algum dos cursos exige um laboratório presencial, nós temos que ter esse laboratório em cada um dos polos de apoio presencial. Essa é uma questão que, no curso de pedagogia, por exemplo, o laboratório de pedagogia é chamado brinquedoteca. Então, em cada um dos polos de apoio presencial, tem que haver uma brinquedoteca. Se a gente optar por um curso de engenharia, a gente precisa ter, em cada um dos polos, um laboratório de engenharia. Um outro curso que tem crescido muito na oferta à distância é o de educação física. Então, a educação física, ele tem uma parte toda teórica, que é possível ser ministrada à distância, e a parte prática exige com que você tenha uma quadra poliesportiva para fazer as dinâmicas que o curso exige. Mas tem uma notícia bem interessante. Nós já temos algumas universidades estaduais, com projetos de educação à distância nos cursos de física. E curso de física também exige laboratório. E agora está sendo usado os laboratórios virtuais, que aquilo que a gente tem ouvido nas pesquisas, o laboratório virtual está oferecendo vantagens enormes em relação ao laboratório físico. Porque um dos pontos principais é que o aluno num laboratório virtual tem a capacidade de estudar todo o procedimento. Então, ele consegue ir e voltar no procedimento que ele fez no laboratório e, com isso, ter um aprendizado superior. Então, nós já temos cursos de física à distância que estão abandonando o laboratório físico e estão trabalhando com a tecnologia do laboratório virtual.
nessa matéria, inclusive, é uma referência interessante, que um outro curso muito procurado, né, é de cabeleireiro. Eu imagino que também aí a universidade tenha que ter nesse polo presencial um salão de laboratório para os alunos, enfim. Mas aí, nesse aspecto, quer dizer, o aluno também tem que ter uma carga muito maior de presencial? Não, isso depende muito da configuração do curso. O curso tem as normativas técnicas, tem as normativas do Ministério da Educação e o curso precisa seguir isso. Quando a gente aprova uma matriz curricular, nessa matriz você já considera as exigências de estágios, atividades complementares, que vão estar condizentes com esse horário presencial. Quantos cursos, professor, a Universidade de Santa Cecília oferece? Hoje, na área de graduação, nós temos 8 cursos, temos 6 na área de pós-graduação e 4 cursos na área de extensão e aperfeiçoamento. Então, são 18 cursos à distância que a universidade oferece. Sim, e a partir de janeiro temos novidades com um aumento significativo de cursos. Que curso? Você pode anunciar algum já ou não? Administração de empresas, outros cursos na área de gestão. Aliás, é outra faculdade muito procurada, curso muito procurado aqui pela gente. E também os cursos pós-graduação, alguns pós-graduações em Direito, a gente vai poder oferecer também à distância. Tem muita coisa boa para janeiro aqui. Aldo Neto. Professor, existem também os cursos de pós-graduação. A procura nesses cursos pela educação à distância costuma ser maior que a graduação ou ela se equivale? Isso tem crescido muito, Aldo. Tem crescido muito. Pós-graduação, os alunos realmente têm percebido, e aí nós estamos falando com um aluno que já é formado, que já está colocado no mercado de trabalho, está buscando uma ascensão, está buscando uma troca de emprego. Esse aluno busca muito a questão da educação à distância. Então, essa é uma demanda que tem crescido e curso de pós-graduação responde de uma maneira muito eficiente o que a gente propõe. Muito bem. Professor Marcelo, peço sua licença. Aldo, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foco. Unisanta é a primeira da Baixada em ranking mundial sobre excelência de pesquisas das universidades. Qualidade dos trabalhos científicos dos professores entre os mais citados do mundo atesta o World Ranking Google Scholar Citations. Faça parte da geração Unisanta. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Dia 22, dia de Santa Maria Madalena. Uma história de emoção e fé. Não precisa ter medo dele, Maria. Ele é a resposta. Uma mulher que encontrou em Jesus o amor e perdão que todos negaram. Os pecados dela estão perdoados, pois o seu amor merece. Maria Madalena. Dia 22, 4 da tarde, na Santa Cecília TV. Ele não foi. Estamos vivendo seu amor. A Santa Cecília TV não para de crescer. Você acompanha a maior programação regional em alta definição, HD, pelo canal 52.1 digital. Para isso, você só precisa de um conversor ou antena digital ligado ao seu televisor. Todos os seus programas favoritos da Santa Cecília TV em alta definição na TV aberta. Em alta definição pela TV aberta? Isso mesmo, você só precisa colocar o seu conversor de TV digital ou uma antena, caso seu aparelho já possua o conversor. É bem simples e rápido. Toda a programação da Santa Cecília TV pelo canal 52.1 digital. Santa Cecília TV, a TV que não para de crescer. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 21 de julho. Nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV e recebendo hoje, com muito prazer, o professor doutor Marcelo Alves Cruz, que é o diretor de Educação à Distância da Universidade de Santa Cecília, e como comentarista do programa de hoje, o colega jornalista Aldo Neto. E eu gostaria de perguntar agora, professor Marcelo, o senhor é um especialista na matéria, o Aldo também é um especialista em
como jornalista em tecnologia, em computação. Eu já não sou, sou de uma outra geração, né? A geração da máquina de escrever, que pegou a transição. Mas, de qualquer forma, eu queria lhe perguntar o seguinte. Imagine a seguinte situação. Uma pessoa de mais idade que quer voltar a estudar, que quer, enfim, e vê no curso à distância uma boa possibilidade, em casa, de acordo, vai administrando o seu próprio tempo, mas essa pessoa não tem muita familiaridade, professor Marcelo, com a questão tecnológica, com o sistema de computação, enfim. O que essa pessoa deve fazer? Primeiro um curso de computação ou de alguma forma na educação à distância a pessoa já pode, vamos dizer, terá acesso também a esse tipo de aprendizado? A filosofia da educação à distância é que todos têm acesso a qualquer momento. Então, faz parte dos nossos cursos uma ambientação na educação à distância. Então, os interessados que começarem um curso à distância, a tecnologia ela não pode ser uma barreira. A tecnologia ela é um facilitador para a gente poder oferecer educação à distância. Então, ela precisa ser amigável, ela precisa ser totalmente dominada pelo nosso aluno. E a gente ajuda o aluno a fazer isso. Então, quando o aluno ingressa na educação à distância aqui na Santa Cecília, ele passa por uma ambientação da tecnologia. Então, ele aprende a utilizar a nossa plataforma, o nosso ambiente virtual de aprendizagem, aprende a usar as ferramentas que vão ser necessárias para o curso e nós estamos do lado dele. A gente está o tempo todo assessorando, porque a educação à distância, ela tem que ser uma coisa prazerosa. E a partir do momento que o aluno se dedica e vê a qualidade do ensino que a gente tem, ele fica apaixonado. Então, a tecnologia não pode ser uma barreira. A gente poderia optar por uma tecnologia sofisticada, mas não. A gente precisa de uma tecnologia que usa muito diálogo com o aluno. A dialogicidade com o aluno é uma coisa fundamental na educação à distância. E a gente faz isso na nossa plataforma tecnológica. Então, qualquer pessoa, qualquer geração pode fazer o curso à distância, que não tem problema. Aprende na hora como se movimentar nesse mundo tecnológico, nessa selva tecnológica, como o Aldo sempre brinca, né, Aldo? Professor, a nossa EAD aqui na Unisanta, é bom saber, possui um estúdio próprio, uma equipe própria para produzir as videoaulas, né? Qual a importância da videoaula nesse processo da educação à distância? Boa pergunta, Aldo. Isso é bastante importante o nosso telespectador saber. As videoaulas são gravadas aqui na universidade, né? Nós temos um estúdio próprio. Isso permite com que o professor tenha um contato muito próximo com a gente, muito próximo com o coordenador do curso. Então, ele consegue fazer na videoaula aquilo que está programado na matriz curricular. Então, as videoaulas são curtas, a gente sempre procura fazer videoaulas de 10 ou 15 minutos, são várias videoaulas ao longo da disciplina. Por quê? Porque da mesma maneira que a gente tem um aluno que quer alguma coisa mais ágil, as videoaulas são ágeis também. E a videoaula é fundamental no processo de aprendizagem, porque é o momento que o professor tem para dialogar com o aluno e passar os conhecimentos dele. Então, no nosso modelo, videoaula e atividades durante a semana é o centro do modelo pedagógico nosso. Agora, no meio do ano, houve vestibular, não houve, professor? Para o ensino à distância, educação à distância. E os cursos começam agora em agosto? Começam agora em agosto, os vestibulares estão abertos. Então, todas as pessoas interessadas podem ainda ingressar na universidade, é só acessar o site unisanta.br/vestibular, que os vestibulares estão abertos. Ainda nós estamos tendo ingresso de alunos para agosto. Para agosto, ainda está em aberto. E qual é a tendência do ensino à distância, professor? Como é que o senhor avalia isso, o futuro? Essa tendência é de ampliação? Eu vejo que sim. Nós temos o potencial da educação à distância, ele ainda é pouco explorado no Brasil. A gente tem ainda uma capacidade muito grande em relação a isso. Mesmo em função do custo e em função de você poder levar uma universidade qualificada para diversos lugares do país, isso mostra a potencialidade da educação à distância. Há muitos lugares, e eu tive a oportunidade nesse final de semana de estar dando aula no MBA em Rondônia, por exemplo, tem locais que não existe, né? O ensino não chega nesses locais. Então, a possibilidade da educação à distância, de você levar uma bandeira forte, uma universidade séria, em outros lugares do Brasil, é muito grande. O Brasil é muito grande e é possível fazer uma educação à distância séria, com qualidade. Então, eu vejo com o maior otimismo o potencial de crescimento. Sr. Marcelo, voltando um pouco na pergunta do Chico inicial, desse bloco, a educação à distância, o senhor mesmo já colocou, a gente procura seguir
as mesmas aulas que é dada na educação normal. E eu acredito que o professor da educação à distância, se é o mesmo que dá em sala de aula, deve ter alguma dificuldade de adaptação de como é que ele vai conseguir transmitir esse conteúdo para o aluno. Até porque numa sala de aula você pode fazer atividade prática e acompanhar a atividade prática, corrigir um rumo, que na educação à distância, na EAD, não é possível. Como é que é feita essa adaptação do professor da sala de aula para a educação à distância? Aldo, isso que você está falando é verdade. E é bom a gente saber que nem todo professor que dá aula no ensino presencial se adapta à educação à distância. É uma questão muito pessoal mesmo. Sim. Né? E a gente faz uma preparação para o professor, ele tem que estar preparado para mudar a lógica dos materiais. Então, é possível dar uma videoaula gravada e fazer uma atividade, algum exercício com o aluno? É possível. Depende de como a gente estrutura a programação daquela semana daquele aluno. Então, mesmo não havendo um momento online, um momento exatamente presencial com o aluno, é possível o professor dar a videoaula, pedir uma atividade que vá ratificar aquele aprendizado daquela videoaula e o professor mensurar aquele resultado. Então, é uma questão da gente mudar a forma e a lógica de construir aquela disciplina. Então, o professor é treinado na questão mesmo de gravação, né? Existem as técnicas de televisão para ele poder dar uma videoaula, né? Poder estar fazendo essa interação com as câmeras para que a aula fique realmente produtiva, e a orientação pedagógica na construção do material. Então, existe um modelo para que a gente construa material que dê esse significado para o aluno. Assistir a videoaula, fazer atividades, fazer exercícios, fazer os questionários, ter o feedback em relação aos seus resultados e, com isso, poder acompanhar o aprendizado. Então, Chico, só para complementar a pergunta, é interessante a fala do professor Marcelo, porque a gente vê que o professor precisa também se adaptar às tecnologias se quiser sobreviver dando aula, né? É verdade. Porque senão vai acabar que nem os taxistas estão aí se batendo por causa de aplicativo de celular, que está acabando com rádio, com telefone, porque a pessoa com 2 cliques consegue pegar o táxi. Então, é preciso se adaptar às novas tecnologias também. Sem dúvida nenhuma, isso é fundamental. Essa molecada de hoje, né, os jovens de hoje, já parece que nascem sabendo mexer em tecnologia, tal a facilidade com que eles lidam com todos esses aplicativos, com todas as redes sociais. Nós que temos, de outras gerações, já temos mais dificuldades. Mas nós vamos continuar falando mais sobre esse tema, sobre tecnologia, sobre educação, no próximo bloco, professor. Peço a sua licença, do Aldo. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida no Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. 32º Jogos da Unisanta. A emoção do esporte chega com tudo em agosto. O respeito ao adversário marca pontos em campo. Eu faço fisioterapia e também participo dos Jogos da Unisanta. 32º Jogos da Unisanta. Realização: Universidade Santa Cecília. Promoção: Sistema Santa Cecília de Comunicação. Dedicação, compromisso, foco, muito treino e o resultado chega. Natação Unisanta é ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Parabéns, Matheus Santana. Parabéns, Nicolas Santos. Parabéns, Luiz Rogério Arapiraca. É a Natação Unisanta, o orgulho de todos nós. Dicas para economizar energia elétrica.
Evite usar o ferro todos os dias. O ideal é acumular mais peças para passá-las de uma única vez. Troque lâmpadas incandescentes por fluorescentes. Elas podem diminuir seu consumo em até 70%. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque. Vamos agora para o último bloco desta terça-feira, dia 21 de julho. Passa muito rápido, o tema é um tema interessantíssimo, que é a educação à distância. E nós estamos recebendo hoje exatamente o diretor de educação à distância da Universidade de Santa Cecília, professor doutor Marcelo Alves Cruz, e o colega jornalista Aldo Neto, como comentarista do programa de hoje. Professor, eu queria colocar ao senhor o seguinte: todos nós sabemos das imensas dificuldades da educação pública no Brasil, sobretudo no ensino médio. A falta, eu costumo dizer isso aqui quase que todo dia, porque é uma coisa que me deixa indignado, me deixa revoltado. A falta de professores de matemática, de português, de história no ensino médio no Brasil, na rede pública. Temos uma falta de 300 mil professores no país, sendo 50 mil no estado de São Paulo, a maior unidade, a principal unidade da federação. Enfim, essa é a realidade que vivemos. Pergunto ao senhor: qual é o nível do aluno que vai buscar a educação à distância, professor, diante dessas dificuldades todas? E como é que os senhores lidam na educação à distância com essa carência tão presente na educação brasileira? O aluno que chega à universidade, independente se ele vai fazer a modalidade presencial ou à distância, ele vem já com uma certa deficiência. A gente tem acompanhado ao longo dos anos que, em função disso que você colocou, Chico, da qualidade do ensino médio e o ensino fundamental também na escola pública, e a maioria dos alunos na universidade são oriundos de escola pública, a gente percebe que há uma defasagem em algumas áreas da educação. Então, o ensino presencial sofre e a educação à distância sofre da mesma maneira. Só que a gente tem uma vantagem, né? Costumo dizer que a educação à distância tem uma vantagem. Nós conseguimos fazer, ao longo do aprendizado do aluno, a inserção de cursos de nivelamento de matemática, de português, de inglês, de uma maneira também numa plataforma que o aluno consiga, ao mesmo tempo que ele vá aprendendo o curso que ele está cursando, poder se recuperar em alguns fundamentos que, porventura, são importantes para aquele curso. Então, a modalidade à distância permite que você coloque cursos, aulas, vídeos, exercícios, para o aluno se recuperar em alguns pontos que foram deficitários. Você identifica a dificuldade e ajuda esse aluno, o que muitas vezes não é possível fazer no curso presencial. Aldo Neto. Chico, até para complementar aí a sua colocação que foi perfeita, eu queria falar para o nosso telespectador que você não tem direito a nada. Por que não tem direito a nada? Porque você é enrolado pelo governo. E isso é uma prova clara disso. Porque as pessoas costumam votar pelos números. Os números da segurança são falsos, porque ninguém vai lá e faz o BO. E da educação também. Por quê? Porque hoje em dia é muito fácil abrir uma escolinha na esquina de ensino médio e formar o aluno de qualquer jeito, porque vai ter vaga na faculdade. Acho que a minha geração foi a última que passar no vestibular era motivo de festa na família, que era uma dificuldade tremenda para se entrar numa faculdade. Hoje tem vestibular no dia e na hora que você quiser. Vou repetir, no dia e na hora que você quiser. Por quê? Porque é bonito para o candidato do governo chegar na TV: olha, nós colocamos não sei quanto na faculdade, nós temos não sei quanto em sala de aula. Mas que faculdade? Que sala de aula? Que aluno? Em vez de melhorar a qualidade, aumenta a quantidade para os números melhorarem. E no final, a gente tem o quê? O mal profissional, a pessoa mal capacitada. Aí eu queria saber do professor Marcelo se esse problema da má capacitação atrapalha muito o EAD, porque imagina, a pessoa tem que ir lá aprender um curso de administração de empresas, não sabe somar 1 mais 1, diz que 1 mais 1 é 3, tem que fazer o curso no paralelo, mais o outro curso, tudo no EAD, e a pessoa que opta pelo EAD é uma pessoa que já tem uma dificuldade de tempo, tem que flexibilizar o tempo. Como é que é um ser humano, a culpa não é da pessoa, a culpa é do governo, a culpa é da pessoa porque vota mal, porque é enganado pelo número, não pensa, cabeça não é acessório. Mas, enfim, como é que essa pessoa consegue tudo isso?
Tem que rezar, pedir ajuda para Deus? Muitas vezes são dúvidas da época do ginásio, do ensino fundamental, não é, professor? Da base. Da base. A universidade ela não pode fugir da missão que ela tem. Né? Então, o fato do aluno chegar com algum déficit de aprendizado em alguma coisa, faz com que a universidade precisa ter uma postura. Né? Ontem a nossa reitora, a professora Silvia, deu uma entrevista na tribuna também falando sobre isso. A universidade tem que saber tratar esse assunto. Então, e a Universidade de Santa Cecília não se furta dessa realidade. Não é porque nós temos uma realidade que talvez não seja a melhor, que nós não vamos poder pegar esse aluno, abraçar esse aluno e fazer com que ele tenha um aprendizado para que ele possa sair da universidade. A universidade não tem nenhum interesse que ele fique aqui cursando ou desista do curso. A gente vai pegar esse aluno, nós vamos usar toda a tecnologia e a capacidade dos professores que nós temos, que são altamente qualificados, para poder resolver e amenizar esse problema. Você tem razão quando a gente tem que discutir lá atrás. As ações do ensino fundamental e médio são tomadas e elas levam 20 anos para a gente poder colher um fruto. Então, se nada for feito em relação ao ensino médio, daqui a 20 anos nós vamos estar aqui falando sobre a mesma dificuldade. Mas compete à universidade receber esse aluno, abraçar esse aluno e gerar essa importância de cidadania e inclusão para que ele realmente se forme. Então, se um aluno de administração chega aqui e não sabe fazer conta, mas ele tem o desejo e a vontade, nós vamos ensinar. E aí a questão do tempo, o que eu fico mais confortável é que hoje a geração que está chegando, ela administra 4, 5, 6 coisas ao mesmo tempo, que nós não temos essa facilidade. Então, o aluno pode, ao mesmo tempo, conseguir aprendizado em diferentes formas. Sem dúvida, é admirável essa possibilidade que é facultada pela educação à distância. Ou seja, de exatamente atacar essa carência, esse déficit do aluno em determinadas áreas. Porque isso é perfeitamente possível, cabendo, evidentemente, ao aluno conseguir encontrar tempo, né, Aldo, para suprir essa dificuldade. Mas isso é admirável, porque permite realmente que o aluno seja aprimorado, seja burilado, enfim, obtenha alcance patamares mais elevados. Porque se não for dessa forma, nós não teremos, este país não vai sair, meu caro professor Eduardo, desse patamar de mediocridade em que se encontra. Já não, sabe, principalmente do ponto de vista político. Ou seja, a educação é a única resposta, é a única possibilidade que este país tem de dar um salto de qualidade. Se não for pela educação, nós não iremos a lugar nenhum. Não adianta investir em segurança, não adianta investir em obra de pavimentação, nada disso resolve. O que resolve os problemas deste país é a educação. Nem que se leve 2 gerações, 50 anos, priorizando a educação, um pacto nacional, federativo, educação municipal, educação estadual, educação federal, educação privada, ou seja, um pacto nacional pela educação. Para que dure 50 anos, para que sejamos amanhã, tenhamos um país melhor, deixemos um país em condições de bom nível, adequado para as futuras gerações e para aquelas que estão por vir, para os nossos filhos e para os nossos netos. Professor, você permite eu melhorar um pouco o seu discurso, foi perfeito agora? Não é um pacto pela educação, é pela qualidade da educação. Porque senão vai vir aqui a presidenta da República, ou o governador do estado, ou mesmo o prefeito, olha, aqui no país, nós temos todos os meninos de 10 a 18 anos estão na sala de aula. E olha, tem vaga para todo mundo. Mas que vaga? Precisa até melhorar a qualidade. Para você ver, a gente tem dificuldade para achar um professor. Isso quer dizer o quê? Que o professor que está lá, às vezes nem é o cara que é vocacionado a dar aula. Porque dar aula, transmitir conteúdo, é uma vocação. Claro. Não é algo que qualquer um pode fazer. E não há nada mais sublime do que você dividir, do que você compartilhar o conhecimento. Não pode haver nada mais belo do que isso, professor Marcelo. É verdade. Isso é uma vocação mesmo. Nós que estamos na sala de aula e já militamos há muitos anos na questão da educação, sabemos que precisa sim, né, de uma seriedade dos órgãos públicos, uma seriedade de quem comanda a educação no país, no sentido de melhorar, porque nós estamos próximos de grandes centros. Sim. Então, nós temos níveis educacionais elevados, mas o Brasil é muito grande e o Brasil precisa mesmo desse tipo de desenvolvimento. Até ontem, alguns alunos foram premiados, né, no prêmio da Olimpíadas de Matemática, foram 501 alunos premiados, quer dizer, alunos do sertão, alunos de longe, que se dedicam. Mas eles são pérolas, né, dentro do oceano.
É importante a gente formar melhor as pessoas para que a gente tenha mais gente com esse nível de capacidade. Sem dúvida nenhuma, é o que todos esperamos. Professor, nós já estamos nos aproximando do final do programa, passa de fato muito rápido, mas eu queria aproveitar a sua presença para verificar se o senhor tem dados, elementos, números com relação, por exemplo, ao aproveitamento pelo mercado de trabalho, pelo mercado profissional, daqueles que cursam e se formam pela educação à distância. Isso é bacana falar. O mercado de trabalho, de 2005 até 2009, 2010, existia um preconceito muito grande em relação ao aluno vindo da modalidade à distância. E por quê? Porque o mercado achava que esse aluno não teria uma formação adequada. Essa percepção do mercado de trabalho tem mudado muito. Sim. Tem mudado muito. E a gente está fazendo com que as empresas olhem para o que o aluno realmente aprenda, né? Eu trabalhei muito tempo no mercado financeiro e você sabe, quando você entrevista um aluno, você sabe a formação dele. Você consegue, em 5 minutos, saber se ele é bem formado ou não é bem formado. Isso independe da modalidade. Sim. Né? O que importa é que realmente o aluno tenha a capacidade de expressar aquele conteúdo que ele aprendeu. Então, para o mercado de trabalho, tanto em relação à educação à distância, como o mercado de tecnólogos, que são os cursos superiores de 2 anos, o mercado avançou muito. Hoje, se eu quero contratar um profissional de logística ou um profissional de marketing, eu pego um profissional formado na área. Ele ficou 2 anos aprendendo logística. Se eu preciso de um analista de logística, um gerente de logística, eu chamo um aluno formado em logística. Então, o mercado tem aprendido muito isso e, graças a Deus, esse mercado tem aceito os alunos, né, de educação à distância da mesma maneira que tem aceito os tecnólogos também. Se as pessoas estiverem bem informadas, como foi no caso do programa de hoje, né, Aldo, que as pessoas estão recebendo informação, de uma fonte adequada, como é o caso do professor Marcelo Cruz, quer dizer, muito dessa eventual discriminação, preconceito, acaba caindo por terra, exatamente pela informação. Informação ainda tem muita importância no país, informação séria de qualidade, né, Aldo? Para encerrar, Aldo. Para encerrar, Aldo. Eu acho que o mais importante não foi dito pelo professor. Quem tem interesse em conhecer os cursos da Unisanta em educação à distância, EAD, como é que ele pode ter acesso ao conteúdo? É pelo site da universidade? Sim. O aluno deve acessar o www.unisanta.br/EAD. Lá tem todos os nossos cursos, telefones de contato, e-mail de contato, tem a descrição das matérias de cada um dos cursos, tem a composição do corpo docente, enfim, tudo o que você quiser saber sobre a educação à distância da Santa Cecília, www.unisanta.br/EAD. É só acessar, ir ao computador e lá vai encontrar todas as respostas. Professor, eu queria deixar um minutinho para as suas despedidas, para as suas considerações finais e, ao mesmo tempo, agradecer muito a sua presença aqui, desejando boa sorte, sucesso à frente da direção da educação à distância da Unisanta. Muito obrigado, professor. Chico, eu que agradeço também ao Aldo a oportunidade de a gente estar fazendo isso, passando a informação para as pessoas. Educação à distância é uma coisa que não é futuro, é uma coisa já no presente, e as pessoas precisam ter informação. Saber que no Santa Cecília, por exemplo, isso é feito de maneira séria, de maneira bem orientada. E você vai ter os resultados que você espera. Educação à distância é uma modalidade. Significa qualidade e respeito a quem está estudando com a gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, professor doutor Marcelo Alves Cruz, que é o diretor de Educação à Distância da Universidade Santa Cecília, pela participação aqui muito importante no Jornal em Foque de hoje. Muito obrigado, Aldo. Mais uma vez pela presença, pela participação. Obrigado, Chico, professor, a telespectador principalmente. Obrigado a ambos, a Cris Chalub, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.